Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e vim gravar esse vídeo para falar um pouquinho de fevereiro. Hoje é dia 6 de março, são quase 7 da noite e vamos lá. O tema desse vídeo que eu escolhi falar para vocês, o tema é noises, barulhos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre as performances do fundo, vai. Foi um mês difícil, né? Janeiro tinha sido um mês bom pra gente, fevereiro foi um mês ruim. No mês a bolsa caiu forte, né? O Ibovespa caiu 7,5%, o SMLL, que é aquele índice de small caps que eu sempre gosto de citar, caiu 10,5%, foi o pior fevereiro da história do SMLL. O Encore Ações, né, que é a sua carteira, caiu 8,4%, então um pouquinho pior que o índice, melhor que a SMLL. O Long Bias, o Encore Long Bias caiu 6,2%, a gente conseguiu defender uma parte dessa queda, então foi melhor que o índice. O Encore Prev caiu 5,2%, pouco melhor ainda. E o Encore Prev 70, que tem a parcela de caixa, caiu 3,2%. Com isso, no ano, o Ibovespa cai 4,5%, mais ou menos, a SMLL cai quase 8%, 7,9%. Todos os fundos estão ganhando do índice este ano. O Encore Ações está caindo 2%, 2,1%. O Encore Long Bias conseguiu fechar fevereiro ainda subindo no ano, mais 0,6%, então a gente definiu bem aí, muito porque a gente foi muito bem em janeiro também. O Encore Prev 70 está subindo também 0,4%, e o Encore Prev por ali também 0,9%. Então é isso. Antes de falar um pouco mais, explicar um pouco melhor essas performances e falar do cenário, vamos primeiro para os recadinhos, né? Você que acompanha a gente sabe que eu tenho que olhar para cá por causa da minha cola, gosta do nosso trabalho, gosta aqui dos vídeos, mas ainda não tem dinheiro com a gente aqui nos fundos, não aplica nos fundos e quiser conhecer mais, entre no nosso site encore.am de Asset Management ou aponta seu celular para o QR Code aqui, ó. Já estou começando a aprender de que lado que ele fica. Vamos lá. Você vai lá encontrar informação sobre os 4 fundos que a gente tem. O nosso principal fundo que é encontrado nas plataformas é o Encore Long Bias, né, o fundo que a gente mais tem liberdade para atuar, né. Dele sai o Encore Ações, que é basicamente a carteira comprada do Encore Long Bias, que atende todas as regulações para investidores institucionais, fundos de pensão, tudo isso aí. Além disso, a gente tem os 2 fundos de previdência, né, que é o Prev 100, que é o para investidores qualificados. Ele tem alguns benefícios tributários, né, os fundos de previdência têm benefícios tributários. E tem também o Prev 70, que é 70% do Encore Prev 100 e 30% de caixa, que é para o público geral. Mas vamos lá então, vamos falar do cenário, começando com os Estados Unidos. No vídeo de janeiro, eu tinha falado que a gente estava meio impressionado com como o mercado estava complacente, achando que a probabilidade de recessão já tinha caído bastante. Todo mundo indo para aquele call que a gente falou que bastante sobre Goldilocks, né? Bolsa forte, mercado esperando poucas altas residuais, juros já caindo lá no meio do ano. A gente achava aquilo ali tudo meio esquisito, a gente não concordava com isso, tanto que a gente decidiu aproveitar a volatilidade baixa lá, né? Explicando quando a volatilidade diminui, o preço do seguro, né, a proteção contra a queda fica mais barata, é igual um seguro de carro, né? Se a volatilidade, né, a chance de bater o carro é menor, o preço do seguro também é menor, o mesmo vale na bolsa. Então a gente comprou, eu tinha até antecipado isso no vídeo do mês passado, esperando queda no S&P em fevereiro, o que veio, né? O S&P caiu uns 2,6 no mês, então o Red ajudou, deu um dinheirinho aí. E aí, no começo do mês de fevereiro, teve a reunião do FONC, né, que é o Copom deles lá, que reduziu o ritmo de aumento de juro para 0,25, né, depois que uns dados tranquilos de inflação que vinham vindo até lá, que fizeram todo esse cenário um pouco de complacência, que a gente chamou aqui, né. Só que essa calma não durou muito não, porque ali no mês de fevereiro veio uma sequência de dados muito forte, extremamente forte, dando a entender que a economia está reacelerando, né? Tipo, o contrário que a gente precisa para o controle de inflação, né? Ali, por exemplo, o mercado estava com medo do hard landing, né? Que era o pouso rápido da economia americana, e começou será que não é hard landing? Será que é soft landing? Cara, esses dados do jeito que vieram não é landing coisa nenhuma, né? Na verdade, o avião da economia americana está arremetendo. E só para dar alguns exemplos, né? Começou com o mercado de trabalho, o payroll, né? Foi um número muito mais forte que todo mundo esperava. Esperavam 190 mil, veio tipo 500 mil. Você foi bem mais forte. Depois teve vários outros. De inflação teve o CPI, PPI, PCI. São 3 índices de inflação diferentes importantes lá, que também vieram forte. Também tem mais recentemente uma venda de varejo, que o pessoal esperava subir no 2%, veio 3%. Enfim, foi uma sequência de números fortes que fez com que o Fed ficasse meio preocupado. Algumas pessoas, alguns membros do Fed, começaram a vir falar de, putz, será que a gente não deveria reacelerar para 50
bips, né, 0,5%, né, tinha freado para 0,25%, será que a gente deveria voltar? Isso tudo fez com que o mercado precificasse mais juros lá, como este gráfico na tela aqui agora mostra, essa linha branca é o juro de 2 anos nos Estados Unidos. Você pode perceber que ele foi de quase 4, um pouco acima de 4 ali no começo do mês, para quase 5, 4,89, né, quase 4,9%. É o mercado precificando que o Fed vai ter que colocar mais juros neste ciclo, né? No começo do mês, precificava só que ia ter mais 2 altas de 25 bips e no meio do ano já teria corte, era esse nível. A gente discordava bem. Agora já está precificando entre 3 e 4 altas e corte só em 2024. Então mudou bastante esse cenário de 2024. E com isso a bolsa deu uma corrigida, né, a queda que eu falei, e o juros de 10 anos também subiu, foi de 3,5% para 4%, e a gente continua com as defesas da S&P, que deu um dinheirinho em fevereiro, mas aí começo de março, a bolsa lá subiu, e até curioso, e atrapalhando um pouco dessa nossa defesa, mas a gente decidiu manter, mesmo com a queda, essas defesas, por alguns motivos, né? Primeiro que a S&P está negociando a mais de 18 vezes o lucro, que a gente considera um nível caro, para como está o mercado agora, e esse lucro está sendo revisado para baixo, então na verdade esse 18 pode ser mais, né? Que é esse gráfico na tela agora, que o Morgan Stanley compilou de dados deles e do FactSet. Dá uma olhada nessa linha laranja na tela. Essa linha laranja são as revisões dos lucros das empresas do S&P do lado dessa barrinha vertical para frente, depois que teve a temporada de resultados do quarto tri. Aí você percebe que a temporada de resultados fez com que o mercado revisasse os lucros ainda mais para baixo, né? Pois bem, então com juro lá subindo, com revisão de múltiplo para baixo, uma bolsa que a gente não acha barato, equity risk premium, né, que é o quanto você ganha para estar na bolsa em relação ao juro pequenininho. Dado esse cenário todo, a gente decidiu continuar com as nossas defesas, nossos hedges vendidos em S&P. Né? Pegando avião, indo para a China. Vamos lá também foi um mês curioso. Antes de falar de China, até uma coisa curiosa, né? Janeiro foi um mês bom para o Brasil, como eu falei, nossos fundos foram super bem. Aí fevereiro foi um mês ruim para o Brasil, né? Por quê, né? Por que isso aconteceu? Muita gente pensa, claro, o Brasil tá uma bagunça política, essa coisa toda. É verdade, a gente vai até falar um pouco sobre isso mais para frente, mas na verdade talvez o principal motivo não tenha sido esse, mas sim a China, né? A China subiu em janeiro e caiu em fevereiro, né? Parecido com aqui. E só para dar um exemplo, o FXI, né? FXI, que é um ETF, um fundo americano, que investe nas large caps chinesas, esse fundo subiu 12% em janeiro, em dólar, né? E caiu os mesmos 12% em fevereiro, né? Que foi que aconteceu, né, para essa China que melhorou? Ali em janeiro a gente acha que tem muito a ver com aquela expectativa do mercado, da toda a reabertura chinesa, tudo aquilo que a gente vem falando aqui bastante. O fato é que isso não veio aparecendo nos dados de janeiro, fevereiro. Eu acho que a galera foi começando a se frustrar com essa aposta. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas, pô, né, a abertura chinesa não é algo binário, não é igual acender uma luz que, reabriu, tá. Agora não. Não, é uma coisa que vai acontecendo, ainda mais porque agora estamos no inverno lá, né? E a gente acha que a reabertura é um fato que aconteceu e os efeitos e os dados vêm com o tempo. Por isso que a gente continua gostando de teses como commodity, né? Especialmente petróleo e alumínio. E aí, no dia 1º de março, né, agora, acabou aparecendo o primeiro dado forte, que foi o PMI, né, que é uma medida de atividade lá, o Manufacturing PMI, que é esse na tela agora. Observe essa linha azul, né? Essa alta que deu aí no finalzinho do gráfico, quando ele passa de 50 indica aceleração, e essa mudança foi grande, né? Nesse dia que saiu esse dado, a Vale mesmo subiu 4,5% aqui no Brasil. E aí o que aconteceu ontem, né? Dia 5 de março, domingo, né? Teve um encontro na China, e o Li Kengang, a gente já falou dele aqui no vídeo de outubro do ano passado, quando a gente falou da mudança lá que o Xi promoveu na China. O Li Kengang está de saída do governo. Ele anunciou algumas medidas, entre elas o PIB esperado para este ano, falando de algo como 5%, e isso um pouco frustrou um pouco o mercado esperava que fosse mais que isso, e também o mercado estava achando que poderia ter algum anúncio de estímulo, especialmente na parte de construção civil, não veio. Eu acho até um pouco maluquice, né, esperar estímulo agora, né? Quer estímulo melhor do que 1 bilhão de pessoas voltando para a economia, né, reabertura chinesa. Eu acho que você deveria esperar um pouquinho, mas o mercado adora, né, você sabe, o
o mercado adora um estímulo, enfim, a gente continua otimista com essa ponta, acha que a reabertura chinesa está aí, vai acontecer aos poucos, especialmente na primavera, isso vai acelerando, e a gente deve continuar vendo dados fortes como este PMI. Vamos lá, sobre o Brasil, né? Bom, eu já antecipei um pouco que eu acho que nem toda essa alta e queda tem a ver com o governo, como muita gente pensa, mas também tem, tá? Não é que é zero, mas meu Deus, como tá chato, né? Meu Deus do céu, todo dia um barulho diferente. Esse é o tema desse vídeo. Esses barulhos, que eu falo noise, né? Esses barulhos têm feito preço, isso que é o pior, né? Como eu falei em vídeos anteriores, eu acho que isso é tudo noise, no sentido de que não necessariamente vai acontecer, mas como é que a gente decidiu fazer aqui para tentar ter um pouco mais de conforto de que isso é barulho? É o seguinte, desde o começo do mês passado, né, de fevereiro, eu comecei a anotar. Eu tenho um diário aqui que eu faço, que eu guardo esses gráficos que eu posto aqui, tudo aquilo ali. Eu fiz um diário separado onde todos nós que vão saindo eu vou colocando lá. Todos esses barulhos. Especialmente esses que são de fontes. Já viu? Fontes falam que, né, que não fala quem foi, é fontes. Eu estou guardando tudo, né? Então vamos lembrar alguns aqui, né? Nesse mês, vamos de alguns exemplos aqui, né? Não preciso nem falar, né? Quantas vezes foi falado sobre Eletrobras, né? Eletrobras, que absurdo, privatizado, tudo ali. Foi um grande barulho, por exemplo, dia 2 de fevereiro, do chefe himself lá, ele mesmo, o mais barbudo, ele mesmo falou, vamos ver se isso vai acontecer alguma coisa ou não. Aí logo depois também teve os nomes vazados para a imprensa de quem seriam os conselheiros que o governo ia indicar para a Petro, e lá eram 3 nomes, né? Eduardo Moreira, o Josué Gomes, Suzana Kahn. Desses 3, só a Suzana foi, tá? Os outros eram noise. Inúmeras porradas ao longo do mês no Roberto Campos Neto, não precisa nem falar. No dia 7, o chefão também falou que não tem explicação, o juro está em 3,75, que não entende nem porque não existe mais a TJLP, né? Enfim, acho que alguém deveria ir lá explicar, porque é bem fácil explicar para ele. Dia 8, fontes também falando que o BC queria mudar o perfil da diretoria, especialmente depois do Copom, colocar alguém que se contraponha a Campos Neto. Teve esse nós lá, fontes também vindo, e hoje já tem falado que é o contrário, né? Deve vir alguém alinhado, vamos ver. Dia 9 foi chuva de nozes. O Fontes começou a antecipar esse papo de debate sobre meta de inflação, lembra? Aí veio uma enxurrada de gente falando, a Glaze falando que a meta de 3% era totalmente inexequível. Aí veio um Fontes, olha o Fontes aí de novo, falando que o próprio Campos Neto tinha sinalizado que ele queria uma mudança da meta de 2024 de 3 para 3,5, e depois obviamente isso foi negado. E aí virou tema meta de inflação, né? No dia 14 de manhã, Fontes de novo, falando que o Lula queria aumento de 1 ponto percentual na meta de 2023. E no mesmo dia à tarde, outro Fontes, falando que o Lula não tinha se decidido ainda sobre meta de inflação no mesmo dia. Aí vamos indo um pouquinho para frente, no dia 23, e teve noise, tá? Entre 14 e 23 aqui, eu só tô resumindo, porque senão vai ser um vídeo só sobre isso. No dia 23, tiveram umas boas aí. O primeiro foi a volta da discussão de um trem-bala entre São Paulo e Rio. Daqui a uns 50 anos eu conto pra vocês se isso é nós ou não, mas eu acho que eu tenho uma suspeita. Mas indo. Mas não, a melhor do dia não foi essa. A melhor do dia foi quando tava. Tá chegando perto do fim da PEC da transição, aí eles precisavam decidir sobre a reoneração da gasolina, porque ela ia voltar a ser tributada, se o governo não fizesse nada, né? Aí começou uma chuva de nós, né? A Glaze, esse dia, começou a bater, falando que antes de reonerar, tinha que ver qual seria a política de preços da Petrobras, que, aspas dela, que não somos contra taxar combustíveis, mas fazer agora é penalizar o consumidor, e que taxar combustíveis gera mais inflação e descumpre compromissos de campanha, né? Ou seja, ela colocou a Haddad num corner, né? Tipo, se você reonerar, você está descumprindo o compromisso de campanha desse nível. Pois bem, dia 27, logo depois, voltaram todos os noises, discordando de tudo que a Glaze falava e, na verdade, falando sobre a reoneração que foi confirmada no dia 28, mesmo que parcial, né? Foi antagônico em relação ao noise da Glaze de poucos dias anterior. Outra boa foi agora, dia 2.
que era meio da tarde, e vem um noise de um projeto de lei do Lindenberg sobre limitar taxa do rotativo do cartão de crédito. Na verdade, esse projeto de lei até é verdade, mas ele foi lançado, né, não sabemos se vai acontecer, né, mas ele foi lançado no dia 16, sei lá por que o mercado quis pegar esse negócio de novo dia 2, e fez os bancos desabarem no dia. Enfim, vamos ver se esse também é noise. Por fim, tiveram mais dois noises também que tiveram efeitos práticos, mexeram nas ações aqui, a gente até sofreu por causa disso, e que a gente ainda vai ver se de fato vão acontecer, né? Mas esses dois eu quis separar, porque pra gente aqui, isso aqui foi bem chato, assim, foi o que a gente chama de full Argentina, né? Um deles foi colocar taxa de exportação de petróleo bruto para compensar a queda de arrecadação da reoneração parcial nos combustíveis. E o outro foi no dia 31 que o MME, né, o Ministério de Minas e Energia, mandou segurar vendas de ativo da Petrobras por 90 dias, mesmo os já assinados, né? Cara, isso é full Argentina, a gente achou muito, muito, muito ruim. A taxa de exportação fica bem óbvio com essas consequências ruins, né? Por um pouco de arrecadação, o governo está desincentivando todo mundo, brasileiro ou estrangeiro, a investir no Brasil, ainda mais se for se você investir em algum ramo que seja exportador, né? Porque você fica com medo de uma hora ser você vai olhar ou vai procurar outro país que não tenha isso, né? E mesmo quem já investiu, que já está, né? Coitado dos exportadores brasileiros, né? Não devem estar dormindo bem desse dia, né? E exportação é onde o nosso país é forte, né? A gente precisa bastante, né? Já se fala que as bancadas, tipo a bancada do agro no Congresso, vão lutar para essa MP caducar e que essa ideia é péssima e que de fato é mesmo. E já a outra, né? A ideia de suspender temporariamente as vendas da Petrobras pegou em cheio uma posição nossa, que é a 3R, a gente sofreu aqui, que comprou o Polo Potiguar, já está assinado, já está tudo pronto, só falta a aprovação do IBAMA. E aí a gente fica pensando que será que esse governo vai ser agressivo a ponto de rasgar contrato já assinado? É desse nível mesmo, né? Ou será que é mais um noise como todos esses outros que eu falei daqui para trás? Bom, assim, a nossa conclusão, de novo, é que não é 100%, 95% vai ser noise, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, eventualmente até aproveitar. Este governo, ele trabalha assim, quem lembra, antigamente era assim, tá? Não é grande novidade. Por exemplo, se duas pessoas do partido, eu e você, a gente está lá no partido, lá no governo, e a gente discorda de um ponto, né? Geralmente vamos sentar, vamos discutir. Esse governo trabalha um pouco diferente, os dois falam com a imprensa, né? Um fala aqui, outro fala ali, aí saem as notícias, aí vê qual cola, né? Sai lá os fontes e tal, e é assim, são os balões de ensaio que vão fazendo o pessoal lá perceber o que é que cola, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá, e isso é meio triste, né? Porque tudo que o Brasil precisa é de estabilidade, previsibilidade, que assim a gente vai poder ter o que a gente precisa, né, que é a nossa queda de juro, investimento, geração de emprego e tudo aquilo ali, né? Com esse barulho todo que a gente tem ouvido, todos esses noises, o governo vai colher o oposto do que ele está buscando, né? Como a gente já tem percebido pela curva de juros longa, que subiu pra caramba, né? Bom, é isso. Para terminar, vamos falar um pouquinho da carteira, né? É curioso que a gente foi bem em janeiro, a gente vendeu algumas posições, a gente foi para 20% de caixa no long only, né? E mesmo assim a gente perdeu do índice, com 20% de caixa na média em fevereiro, né? Para você ver como a carteira sofreu, né? A gente ainda está bem no ano, né? Bem, né? A gente ainda está ganhando do índice no ano, mas mesmo tendo 20% de caixa, essa performance da carteira mostra como foi um mês difícil, né? E um dos motivos, por exemplo, foi exatamente o que eu citei, que foi essa correção nas posições de petróleo, que é a 3R e Prio. A gente fez bastante conta. Como é que a gente faz? Como é que a gente age aqui? Como é que a gente reage a quando coisas desse tipo acontecem? Primeiro a gente tem calma, segundo a gente vai e faz conta. No caso de 3R, por exemplo, a gente acha que ela mal precifica a Potiguar. Na verdade, ela não precifica a Potiguar mais nesses níveis que ela está hoje. Ou seja, se o governo cancelar esta venda por definitivo, até cai, né? Porque o mercado exagera, mas eu acho que a gente acha que tem bem pouco para cair. E se não cancelar, que a gente acha que é o cenário mais provável, é muito assimétrico, tem muito para subir. Então a gente manteve as posições, a gente gosta, a gente não aumentou também não, porque a gente não gosta muito de ficar comprando faca caindo, não. Mas a gente manteve as posições pela assimetria. Se for mais um noise, sobe muito, né? O que mais de mudança que teve? A gente comprou algumas posições, né, duas posições pequenas como Raizen e Soma. A gente voltou a comprar Rumo, que a gente teve. Chegamos a diminuir lá em janeiro
por causa de medo da safra, de muita chuva na safra. Na verdade, a colheita da soja e agora a plantio do milho está indo bem, então a gente voltou a comprar rumo. E a gente aumentou a posição de Mercado Livre antes do resultado, que foi bom. Foi o 7º resultado seguido que o Mercado Livre entrega mais do que o esperado. Então foi um bom aumento aí. E no Encore Long Bias, né, além dessas mudanças na carteira que são iguais às do Long Only, a gente conseguiu ir melhor, porque além dos 20% de caixa que também estavam refletidos no Long Bias, a gente estava com bastante proteção, né? A gente estava mais ou menos uns 50% net long comprados. Isso no começo do mês, que foi o que eu falei no vídeo do mês passado. Ao longo do tempo a gente chegou a aumentar, diminuir, mas a gente chegou a aumentar. Teve em um certo momento do mês que a gente ficou só tipo 25% net long. Eu até acho que os nossos hedges não foram os melhores possíveis, né? Por exemplo, o Ibovespa caiu muito mais que o S&P, e a gente tinha mais hedges no S&P do que no Ibovespa, infelizmente. Mas ajudou, né, a defender, a gente ia cair menos que o índice. Ao longo do final do mês passado, a gente começou a recomprar esses hedges, a gente virou ali nos 45%. Hoje, na sexta a gente chegou a 50% net comprado, hoje a gente está até um pouco mais comprado, ou seja, o nosso viés é de diminuir os hedges neste nível. O fato é que a correção foi muito grande, muito rápida. A gente está mais próximo, né, de bons dados na China, tudo aquilo que a gente já falou. Então a gente acredita que é hora de ficar um pouco mais exposto. Foram essas pequenas compras de posições que a gente fez, mais diminuição de alguns hedges, que fez com que o nosso net long aumentasse. Ainda está abaixo do neutro, né, que é 70, mas a gente deve ao longo dos próximos dias tentar ser assertivo ali para chegar para comprar um pouco mais. Bom, é isso que eu tinha a falar sobre fevereiro, gente. Muito obrigado pela confiança de sempre, muito obrigado por assistir até aqui. Vamos trabalhar bastante aí para ter um ano bom. Muito obrigado pela audiência. Acessem nosso site, subscreva esse vídeo aqui ao canal para vocês receberem os próximos de forma automática. Muito obrigado e até o mês que vem. Abraço.